Então, pessoal, pegar um gabinete assim, ó, desmontar ele, fazer os furos aqui para passar os cabos dos motores, né? Fazer nessa altura aqui. Vamos lá, né? As tomadinhas aqui tem que entrar por cima, né? Porque por baixo vai a porca e a arruela aí travando. E esses daqui, esses pinos aqui da JBL aqui de caixa de som, a gente tira esse acabamento aqui dela. Então, a gente tira aqui e usa esse acabamento aqui para colocar nesse aqui, que ele não pega a rosca aqui, mas o que acontece? Depois de montado lá por dentro, você passa aquele revolvinho de silicone, né? Quente, cola quente, e você enche o cabo, né? Enche aqui o copinho aqui de silicone aqui, vem e coloca isso aqui. O que acontece? Vai aumentar a durabilidade aí do cabo, para o cabo não ressecar, protege o cabo, certo? Porque o cabo fica diretamente ligado na tomada lá por dentro, dá certo também, mas quanto melhor você fizer, né, melhor fica, né, o serviço. Então depois ele preso aqui, ele vai ter esse acabamento lá por dentro com os cabos e tal. Legal que essa borrachinha aqui no final aqui, ela segura legal no cabo, né, protege bem mesmo o cabo da CNC aí, tá? Aqui é uma ideia. Eu usei uma pedra aqui para fazer os desbastes, faz o furo primeiro no tamanho, desbasta com a própria broca, né? Porque broca dessa grossura é difícil do pessoal encontrar. Então você usa uma broca aí para fazer o furo e depois vem desbastando bem na parte de cima da broca. Você vem desbastando até chegar no tamanho. Então tá aqui, ó, o cabo já tá montado. Porém eu vou soltar aqui no conector lá da placa BD e vou colocar essa proteção aqui. O cabo, aí o cabo fica mais rígido aqui e não força aqui a solda aqui da conexão. Então por isso que é interessante usar esses acabamento de plug aqui, né? Então o furo tá feito aí. Tem um lado esse pino, tá vendo? Ele é chanfradinho aqui, ó. Então esse chanfrado aqui é para casar aqui nesse encaixe aqui, ó. Tem um encaixe do pino. Tem os pinos de energia, né, do motor e tem um encaixe aqui. Então, chanfrado para baixo. Legal desse, além do encaixe, ele tem essa parte da rosca aqui, ó. Então isso aqui, além de encaixar, ainda tem a trava da rosca ainda. Então fica bem firme aí para CNC. Tá bem apertado ali do lado de dentro. Coloca a chavinha, passa os fios, monta primeiro, né? Os fios passa, tal. E aí vem com a arruela primeiro e depois vem com a porca por trás, tá? O plug ele vem, dentro desse plug ele vem com uma capinha plástica. E você passa primeiro aqui, né? Coloca essa capinha plástica aqui primeiro e depois vem com acabamento aí. Não dá pra fazer isso com uma mão só, tá? Eu volto já. Outra coisa, pessoal. Falando desse cabo aqui, desculpa a iluminação, mas eu tô com dificuldade aqui pra arrumar uma iluminação aí. Bom, falando do cabo. Ele é tão importante como tudo que você vai fazer, porque qualquer erro aqui, né? Qualquer erro nesse plug aqui, a sua CNC vai dar problema. Ela vai começar a dar problema no motor, vai começar a dar problema de corte. Então esse plug ele tem que ser muito bem soldado. Por isso que ele tem que ficar bem preso aqui na carcaça aqui, bem protegido, porque o que dá mais problema em CNC são os cabos, né? Além deles se comportarem como antena, né? Que é bom vocês quando for fazer um cabo interno,
colocar ferrite também. E o que vocês puderem isolar ao máximo para que proteja a solda, para não trincar a solda. Que nem usei essa fita isolante aqui, que é aquela fita isolante expansiva, né, que você coloca um tubinho no fio, depois você bota calor e ela retrai, aliás, é retrátil, ela retrai e isola tanto o fio como a conexão que você fez de solda, porque é muito próximo, tá vendo? E não esquecendo, é fácil de ligar esses tipos de pino aqui para quem não manja muito. Então é só você escolher aqui tem o lado de baixo, que é o lado do encaixe, né? Pelo menos eu faço assim, toda máquina que eu faço, toda manutenção que eu faço. Então tem a parte de baixo, que é de encaixe do pino. Então nós temos 5 pinos aqui, certo? No caso é um motor de 4 fios que eu vou usar, então o que eu vou fazer? B mais, B menos, A mais, A menos, e o de cima vai ficar vazio, tá vendo? Feita a solda, colocando a isolante retrátil, né, que é a melhor que tem para esses casos. Então eu vou vir com esse plástico do plug aqui, então vou colocar também aquela encher aqui de cola aqui por dentro, bem quente, aí cola quente aqui dentro, tal. Vou vir aqui no carro, vou encaixar aqui. Essa borracha aqui vai me dar uma proteção mais, porque o que acontece? Essa distância que tem aqui, ela não deixa ficar movimentando mecanicamente o fio lá dentro, né? Então quanto mais distância você puder dar, ficar uma coisa bem firme, uma distância maior, se você for manipular aqui dentro da máquina, é melhor, evita quebrar a solda. E depois de maior trabalho de montar, e você ficar batendo cabeça aí, porque a máquina está cortando errado e tal, é um fio que se soltou. E os motores, quando perde um fio da bobina, eles funcionam como se estivesse travando, né? Tá? Então, para evitar isso aí, por isso que eu estou dando essa sugestão de usar esse plug aqui de som aqui, para dar uma esticada aqui na distância aqui da conexão da solda. E depois de pronto, pessoal, é legal mesmo, eu estou falando sério sobre o ferrite. Os fios, eles tendem a se comportar como antena. Detalhe, tá? Fio de motor, é bom se vocês evitarem fio de motor, aquele fio de cobre. Se vocês observarem, esse fio aqui, eu aproveitei de uma fonte que eu desmontei. E geralmente os fios de fonte, eles são blindados. Eles têm uma malha de aço. Além do cobre dele, né, ele também tem a malha de aço. Isso é muito importante para motor, tá? Ele tem uma resistência maior, tá? E é o mais indicado do que ficar usando fio de cobre. Dá para usar fio de cobre? Também dá, só que com certeza com o tempo vocês vão perceber que vai dar problema na máquina. Então, para evitar, tenta comprar um cabo, né? Tem alguma especificação aqui, quem achar, maravilha, porque é um pouco difícil de achar esse tipo de cabo. Mas já vou dando a dica, das fontes de energia, geralmente tem esse fio aqui, né? Ele tem especificação aí. Bom, depois eu olho com uma lupa, que eu não estou enxergando bem, depois eu passo a especificação desse fio aqui, para quem achar, para fazer os cabos do motor, tá? Mas é isso, ó. Tem que dar bastante atenção para as conexões, tá bom? Para vocês não terem problema, porque é uma coisa simples, mas é as coisas simples que ferram o peão, né? O peão vai precisar da coisa funcionando direitinho, vocês vão ligar tudo certinho, aí depois vai começar a dar problema. Então, conselho que eu dou, ó, colocar um alongador aqui para não forçar a solda. Uma capa, se for possível, colocar uma capa, uma capa retrátil aqui no cabo também, tá? Para poder estar ligando. Pondo um ferrite por fora, prendendo um ferrite aqui também, para evitar que os cabos se comportem como antena, para evitar que o seu GRBL fica perdendo a configuração e sumindo, e vocês acharem que é o Windows aí que está com problema, e não é isso, às vezes
a indução que os cabos estão criando, porque nós estamos mexendo com o motor, né? O motor ele cria campo magnético. E quem se torna campo magnético aqui são os fios. Então, para evitar isso, isole bem e depois de bem isolado, adicione um ferrite para concluir a instalação. Tá bem. Agora o que eu vou fazer também? Estanhe as pontas para ficar bem estanhado para evitar mau contato, tá bom? Para quem não conhece esse tipo de malha aqui, é uma malha plástica, tá? Eu comprei no mesmo lugar que vende aquelas fitas isolante retrátil. Você vai encontrar esses tipos de cabo aqui. Chama malha plástica. Ah, pô, eu tô caprichando, né? Porque eu sei que os maiores problemas que pode ter numa CNC são nas conexões dos cabos, né, para a placa. Então, quanto mais você caprichar aqui, menos dor de cabeça você vai ter. Vai por mim. Se vocês não derem atenção nessa fase da montagem, vocês podem esperar que uma hora ou outra vocês vão ficar batendo a cabeça para descobrir se o problema é em shield, se o problema é em software. Vai ficar batendo a cabeça e vai ser simplesmente porque vocês não deram atenção para esse tipo de coisa. Então, por isso que eu estou insistindo aqui em falar para vocês que os maiores problemas das CNCs, a maioria é sujeira, né, pó em excesso em cima das controladoras, ou são fio ressecado, cabo emitindo muito, cabo que não é blindado emitindo muita indução aí e tal, se comportando como antena. Então, essa história de solda bem feita, distância aqui para não forçar o cabo, capa, proteger o máximo possível o cabo e tal, isso é muito importante para vocês não terem dor de cabeça. Vamos lá. Essa malha, ela é bem simples, tá? Vocês vão cortar aí o tamanho do fio aí. Sempre corta o tamanho, não pode deixar sobrando, então lá onde vai a proteção. E mais aqui as pontas aqui que entra lá no conector da placa, vocês deixarem um espaço aí, tá? Como é que faz aqui? É fácil, você dá uma engordadinha nela assim, ó, você só faz um bujãozinho dela que você passa o fio sem problema nenhum. Quando você solta, elas afinam. Mas se você tentar puxar essa malha, na hora que você puxa ela, ela não sai do cabo, ela ao contrário, a tendência dela é travar. Se você puxar ela aqui, ó, você vai ver que ela não solta, tá vendo? Ela fica apertando o cabo. Vai deixar esse conector bem firme, né? Então aqui dentro tem a mesma com bastante cola quente aqui dentro, né? Então tá bem firme aqui, tá bem firme, tanto a tomada como o plug aqui tá cheio de silicone aí dentro, junto com a malha, então expandiu lá dentro, tá bem firme aí. E a intenção é essa, tá? Agora eu vou soltar as pontas aqui, vou estanhar e vou colocar na tomadinha, que a tomadinha da BT é essa tomadinha aqui, né? Fazer propaganda de marca, mas infelizmente essa pasta aqui tá sendo a melhor.
Detalhe, enquanto tiver essa fumacinha, porque tá com um pouquinho de pasta ainda no fio ainda, então é legal queimar bem mesmo. Detalhe do ferro, viu, pessoal? O ferro de ponta não presta. O certo é você fazer a ponta dessa forma, um chanfrado aqui, ó. Tá? Que aí quando você deposita a solda aqui para soldar, você limpa bem o ferro tem que estar fazendo assim, ó. Você coloca a ponta de solda lá, ele cria, tá vendo a bolinha? Então essa quantidade de solda aí que você usa para soldar. Quando é de ponta, só para quando o equipamento você vai soldar numa placa-mãe, alguma coisa assim, equipamento muito delicado, aí você usa. Mas para trabalhar com fio, com cabo, o certo é chanfrar o ferro, ó, deixar ele nesse corte aqui. Vocês usam uma lixa aí, lixa a ponta do ferro até ele ficar assim. Que aí você consegue deixar o ferro de solda prontinho para trabalho, tá vendo? Eu coloco a solda não cai, tá vendo? Certo? Aí fica fácil para estanhar, ó. Só chegar e encostar, depois deslizar o ferro bem devagarzinho. Então estanhei aí, o que eu vou fazer agora? Estão tudo certinho aqui, ó, tudo no mesmo tamanho? Não. Então agora eu coloco os fios tudo emparelhado bonitinho aqui, ó. Os cabinhos, pra ficar uma coisa bem feita mesmo, ficar serviço porco. Aí eu venho e corto as pontas do fio por igual, tá, pessoal? E tudo igual, tudo junto. Tá? É assim que faz, pessoal. Com bastante capricho. Tomarem cuidado quando vocês forem fazer, vocês não vão ter problema. Tá vendo aí? Aí é só apertar aqui. E aí você vem com... Vocês podem puxar a malha, né? Eu até lembrei o nome agora, puta merda. Puxa a malha aqui bem próximo aqui do acabamento aqui. Da conexão. Aqui vocês colocam ou um daquele por cima, uma fita retrátil. Eu não tenho aqui agora, eu vou passar fita isolante mesmo. Tá? Que também fica bom. Eu falo da fita retrátil porque é sobre zelo, né? Que essas coisas aqui é sobre zelo, tá? Então, como elas têm a ver com zelo, com capricho. Então, falando de fita retrátil é mais legal aí, né? O serviço fica mais certo. Pera aí, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui aonde que eu enfiei a ferramenta aqui para apertar esse encrenca aí. O vídeo fica longo por causa dessas atrapalhadas aqui, não é nem por causa do serviço em si. Você vai, encostou, parou. Você só dá o aperto no final. Primeiro você encostou, parou, tá? Aí você vem, estica o máximo que der, coloca uma fita expansiva aí. O lado da cola, pessoal, o segredo aqui, ó, dá uma esticadinha na fita pra usar, tá? Então aí você vem, eu volto aqui. Sempre esticando a fita isolante, tá, pessoal? Porque a fita tem que ser esticada. Tem pessoa que usa fita isolante e não estica a fita isolante. A fita isolante, ela não é só passar pelo fio. Você tem que chegar, colocar o lado. Sempre que o fio tá aqui, você coloca por baixo a fita isolante, a parte da cola por baixo, e estica, pessoal. Vocês esticam a fita. A fita, ela vai... O que vai acontecer? Na hora que ela voltar, ela tá com cola. Quando ela voltar, ela vai ter uma retração. Então ela vai ficar bem firme mesmo, tá? Então aí, ó, pessoal, tudo bem feitinho aqui. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui. Verificar aqui dentro de alguns equipamentos eletrônicos,
tem uma bobininha, né, que chama toroide, que é esse, tem o ferrite, né? Esse ferrite aqui é o mesmo material do ímã, tá, pessoal? Só que ele não tem imantação, não tem imantação nele, então ele não se comporta como um ímã, mas é o mesmo material do ímã. Então chama ferrite, e o ferrite dá para usar para fazer toroide e tal. O toroide, geralmente nessas fontes ficam aqui, geralmente tem dois, ó. Tem toroide aqui e toroide aqui, são ferrites, são bobinas. Você tirou, se a fonte estiver queimada, aproveita, solta, desenrola os fiozinhos na parte interna, vocês vão ter esse tipo de matéria-prima aqui. E o ferrite, a função dele é o quê? Isolação, só que é isolação de indução, quer dizer, um cabo de energia com um cabo de dados junto. Então o ferrite ele vai fazer a função de evitar que um interfira no outro, tá? Então é muito importante isso aqui, principalmente quando você está usando, tá lá no GRBL ou qualquer outro programa e começa a ter uma interferência da energia de algum cabo que estiver passando pelo cabo do motor e começa a parar o GRBL ou desligar até o próprio computador, tá? Então para evitar isso aí vocês utilizam o ferrite, ok? Pode deixar aqui na ponta? Posso, eu posso deixar dois cabos, se puder passar 3, ótimo, se não conseguir passar mais que 3, ou só passar em 2, ou em um só, tem um ferrite ali já vai ajudar bastante. O certo mesmo seria um ferrite que pegasse o cabo todo, né? Não sei se vocês conhecem aqueles cabos de celular, que uma das pontas sempre tem um tronco lá, parece um tronco de madeira, então aquilo lá é para evitar que o teu aparelho celular tenha interferência na hora que estiver carregando com outro equipamento, tá? Para isso que tem o ferrite lá. Não é todos os celulares que tem, tá? Tomada de energia, algumas fontes vêm com o ferrite no cabo, tá? Mas no nosso caso aqui é especial usar o ferrite mesmo para evitar problema de comunicação. Vou continuar aqui.